Hoje eu vou passar um passo a passo para você poder remover um siso horizontal totalmente incluso dentro do osso. O siso é esse 38 incluso na posição horizontal em íntimo contato com a raiz distal do dente 37. E esse siso, a maneira ideal da gente remover ele, a maneira padrão, é realmente a gente cortar a coroa, né? E depois remover as raízes. Porém, nesse caso, a gente teve alguma dificuldade no momento de remover a coroa, que eu vou mostrar para vocês uma das opções que a gente utiliza para poder remover essa coroa sem muita dor de cabeça. Então veja esse vídeo até o final que você vai aprender uma maneira simples de poder fazer essa remoção. Então, como de padrão, a gente começa, né, pela incisão, né? A gente faz uma incisão intracircular e uma relaxante subindo na distal do segundo molar, em seguida do descolamento desse tecido, para a gente poder então expor o tecido ósseo que fica abaixo do tecido gengival. E na sequência do vídeo vocês vão ver que eu gosto de entrar com o Minnesota abaixo do periósteo e travar ele lá, e não tirar ele ali, não ficar manipulando muito essa região. Já na lingual eu não gosto também de descolar muito, mexendo muito nessa região, por conta do nervo lingual, né? Então a gente vai no mínimo possível, né, só para poder promover um melhor acesso ao dente. E a mesma coisa com o afastador de Minnesota, a gente faz com o Molt nessa região. Então, a gente entra com ele na melhor posição, né, para a gente ter uma visualização adequada da região e tenta não ficar manipulando aquela região por conta da proximidade do nervo lingual e a possibilidade da gente lesar o feixe vascular nervoso, causando uma das possíveis complicações desse procedimento, que seria a parestesia da língua, ou seja, o paciente perder a sensibilidade da língua. Então, depois de tudo descolado, a gente entra com uma broca, né, para poder fazer o acesso a esse dente incluso. A gente inicia a osteotomia, né, na parte vestibular desse dente incluso, seguida da parte distal do elemento. Então, promovendo um melhor acesso, né, ao acesso completo da coroa desse dente incluso. Então, o vídeo aí vai seguir com a osteotomia até a gente chegar no próximo passo, que é a odontosecção. Então, seguindo com a osteotomia, né, nessa parte eu vi que a parte distal ainda não estava legal, né, para poder entrar com a broca. Então, eu estou fazendo um desgaste na porção distal desse dente, para a gente poder ter inclinação para poder fazer a odontosecção desse dente. Então, nessa hora, a gente já começou a cortar a coroa, né, no sentido distal para mesial, né, claro que ela está, né, na posição horizontal. Então, a gente consegue ver esse corte inclinado, né? Lembrando e levando sempre em consideração que a base tem que ser menor do que o sentido de saída do elemento, para essa coroa não travar no momento da sua remoção. Neste momento, a gente teve uma pequena intercorrência, que a broca, ela quebrou, né? Ela soltou da cabeça da caneta. Então, assim, com todo cuidado, é uma coisa que pode acontecer, né? A gente remove ela, para não acontecer do paciente engolir, ou pior, ela entrar ali abaixo do periósteo e se perder. Nesse momento a gente fez uma pausa no vídeo para poder trocar a caneta, né? E a gente já chega com a alavanca, né? Aí vocês podem ver que a gente está luxando a parte que foi seccionada, né? Que é a parte da coroa do dente. Vocês veem que podem ter uma certa dificuldade para poder fazer essa remoção, de acordo com aquela inclinação que eu havia falado para vocês. Nesse caso, a gente não teve acesso para poder fazer um corte melhor. Lembrando que a porção inferior, mais abaixo, né, que a porção mesial, ela tem que estar menor do que a porção distal para o dente sair de forma simples, igual tem em outros vídeos aqui do canal. Depois de algumas tentativas e esse dente não saiu, aí vem um pulo do gato, né? A gente pode fazer um corte seccionando essa coroa que já havia sido seccionada, dividindo ela em duas partes. E aí sim, com o corte, a gente tem espaço para poder remover uma parte, igual vocês vão ver aí nessa parte do vídeo, né? Removendo a parte vestibular do dente, que vocês vão ver que mesmo assim pode ter um trabalhinho, né? Outra opção para poder fazer sair mais rápido seria desgastar mais o osso, só que não é uma opção legal por promover maior danos ao paciente, né? Então a gente sempre tenta desgastar dente.
Então vocês vão ver que a gente não conseguiu ter uma remoção tranquila e foi necessário fazer mais um corte para poder alargar esse corte para então ter um acesso de saída mais fácil. Que aí sim, após o aumento desse corte, né, desgastando o dente, lembrando, o fragmento ele ficou mais fácil de ser removido devido a ter um maior acesso para poder sair. Depois de removido o primeiro fragmento, vocês vão ver aí, a gente entra com a alavanca ou com o próprio molde, de forma super simples e fácil, agora para um acesso maior. O outro fragmento ele é removido de forma bem simples e rápida, como vocês podem ver aí no vídeo. Então, após a primeira etapa concluída, né, que é a remoção da coroa, a gente vem agora para poder fazer a remoção das duas raízes. Né? A gente entra com o molde ou com a própria alavanca dentro da canaleta que foi criada naquele primeiro momento, onde a gente fez a osteotomia. Então, procurando um ponto de apoio para poder fazer, puxar essa raiz para a região da coroa. Como não obtivemos nenhum ponto de apoio, aí se fez necessário entrar com a broca novamente para poder aumentar e alargar um pouquinho essa canaleta, para então termos um ponto de apoio para entrar com a alavanca ou o molde para poder fazer essa remoção. Aí vocês podem ver que de forma simples e fácil, a alavanca com um ponto de apoio adequado foi o suficiente para poder fazer a remoção dessas duas raizinhas de forma unida.